Bom dia, tudo bem, mãe? Como é que tá? Bom dia, Eliane. Bom dia, Aline. Que bom estar com vocês aqui mais uma manhã. Bom dia, Leandro. Que prazer estar aqui abrindo a palavra de Deus e aprendendo dela. Aliás, temos que sempre aprender dela, né? Ela é a nossa orientação, a nossa bússola. Bom dia, Pai, que bom. Nós vamos ler a palavra de Deus, Marcos capítulo 12, do 13 ao 17, e você pode convidar seus amigos, seus familiares para estarem conosco aqui. Laíre, irmão Laíre, eu estou numa dívida, acabei de ver você aqui, estou numa dívida contigo sobre a questão de Gênesis 6, eu vou ver se eu consigo mandar ainda hoje para você. Eu me enrolei na semana passada, acabei me esquecendo de responder aquela pergunta lá. Bom dia, Laisa, Beth, os adolescentes, acho que da PIB de Nova Iguaçu, se eu não me engano, da PIB-NI, não sei se de Nilópolis, Nova Iguaçu, mas bom dia a todos vocês aí. Bom dia, Natália, minha irmã Alda, mãe do meu querido amigo Alan. Que bom estar aqui. Eu quero ler então com vocês a palavra de Deus. Está aqui o Rafael Soares também, que bom, prazerzão, pastor Rafael. Nós vamos ler a palavra de Deus, é um texto muito importante, Marcos capítulo 12, do 13 ao 17, trata sobre a questão do tributo. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então eu quero conversar com você sobre esta narrativa hoje. Eu quero ler para você esta narrativa, então nós vamos orar juntos, ok? Então Marcos está fixado aqui o texto, capítulo 12, do 13 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta esfinge, essa imagem e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Vamos falar com Deus então? Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor? Deus, muito obrigado por mais uma manhã na Tua presença. Somos gratos, ó Deus, porque estamos diante de Ti, diante da Tua palavra. E te pedimos, Deus, fala conosco. Fala aos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoar as nossas vidas nesta manhã. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Nós precisamos compreender muito bem o contexto, a ambiência vital desta narrativa, para a gente entender o que está acontecendo aqui. Eu não sei se vocês se recordam, mas a última live que fizemos foi sobre a parábola dos lavradores maus. Nesta parábola, Cristo conta a história de um homem que plantou uma vinha, construiu um lagar, arrendou esta vinha a alguns lavradores, edificou uma torre, ou seja, fez tudo para que essa vinha frutificasse. Ele arrendou essa vinha a alguns lavradores e depois de algum tempo ele enviou servos para a colheita. Eles espancaram, assassinaram muitos servos, até que esse dono da vinha enviou seu próprio filho amado. E estes lavradores maus pensaram: bem, o herdeiro está aqui, ele está morto, então matemos o herdeiro e aí a gente assume a vinha. Este foi o sentimento daqueles lavradores maus, dos vinhateiros maus que assassinaram os servos, os profetas, na lógica do que Cristo está estabelecendo aqui.
e assassinaram inclusive o Filho amado, o próprio Jesus. Dá essa ambiência, a essa alta corte que o interroga sempre nesses confrontos que acontecem a partir da entrada triunfal em Jerusalém, né? A consciência clara, ele dá a eles a consciência clara que ele tinha de sua morte. Então veja, esta alta corte interpretava bem as parábolas. Eles compreenderam, esses sacerdotes, né, esses anciãos, sim, os escribas, eles compreenderam que esta parábola se referia a eles. Eles foram os que espancaram, assassinaram os profetas que foram enviados para falar em nome de Deus. Assim diz o Senhor. Eles espancaram, assassinaram os profetas. Eles espancaram e assassinaram o filho amado do Senhor da vinha. Eles compreenderam, eles entenderam que esta parábola se referia a essa alta corte, né? Aliás, aos religiosos que assumiram o templo e começaram a usar o templo indevidamente. Vocês tornaram a casa de oração para todos os povos em covil de salteadores. Eles estavam usando o templo indevidamente. Eles tomaram posse da vinha. Sim, e começaram a comercializar na vinha. A figueira tornou-se infértil. Sim, eles infertilizaram a vinha. Eles infecundaram a vinha. Sim, o interesse, a comercialização, o dinheiro, o fanatismo pelo poder. Sim, tudo isso infertilizou, infecundou a vinha. Eu quero ler com você o texto de Lucas, a mesma narrativa, nos versos 19 e 20 do capítulo 20 de Lucas, para que você compreenda que foi essa ambiência que gerou esta comissão enviada para perguntar sobre o tributo a César. Vejam só o que diz a palavra de Deus, Lucas 20, do 19 a 20, eu leio para você. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que em referência a eles dissera esta parábola. Mas temiam o povo. Observando-o, vejam só, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. O sinédrio sabia interpretar bem as palavras. Eles interpretaram bem a parábola dos lavradores maus. Então, essa alta corte, respeitada entre os judeus, envia até Cristo, até Jesus, que proferiu esta parábola, uma comissão híbrida, herodianos e fariseus, sim, para apanharem a Jesus. Veja a audácia, a hipocrisia desses religiosos, para apanhar Jesus em alguma pergunta. Sim, ou seja, eles armaram uma armadilha camuflada de lisonjas, de elogios, porque olha o que eles disseram: mestre. Vejam as palavras desses astutos religiosos, desses hipócritas religiosos que compunham, né, esta comissão híbrida. Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. E aí eles fazem a pergunta: é lícito pagar tributo a César ou não? Isso é muito importante. Vejam a perspicácia dessa comissão híbrida de herodianos e fariseus que hipocritamente se direcionam até Jesus para perguntar se era lícito ou não pagar imposto a César ou não. Devemos ou não pagar os impostos? Vejam a astúcia desse sinédrio. Sim, os herodianos, percebam bem, eram vassalos de Herodes Antipas. Sim, o mesmo que mandou sacrificar João Batista. Eram vassalos. Herodianos eram vassalos de Herodes, Herodes Antipas, e o mesmo Herodes, vassalo do imperador romano. Os fariseus, embora não gostassem do imposto, eles debatiam os aspectos legais, né, de pagar impostos. Ou seja, eles não eram tão contrários aos impostos como, por exemplo, os zelotes,
que eram completamente contrários. Os zelotes recusavam-se a pagar impostos aos conquistadores estrangeiros. Então você tem aqui uma comissão híbrida. Herodianos, que são vassalos e concordam absolutamente com os impostos, e os fariseus, que são brandos, né? Discutem os aspectos legais, ou seja, são a favor do imposto, né? São a favor da, entre aspas, subserviência, né? Dos benefícios que o Estado trazia. Bem, Cristo, ele responde diante desta pergunta. Ele responde. E a inteligência de Cristo supera, porque, veja, essa comissão é híbrida. Aliás, o apóstolo Paulo, é bom que a gente entenda isso. O apóstolo Paulo, ele era um fariseu. Quando você lê, por exemplo, Romanos capítulo 13, você percebe como a leitura dos fariseus, né, acontecia diante desses aspectos do Estado. Paulo diz assim em Romanos 13: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Entretanto, ele diz um pouco mais à frente: se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Então ela diz que essas autoridades constituídas, o Estado traz a espada. A autoridade traz a espada porque é ministro de Deus, vingador para castigar os que praticam o mal. E aí ele diz em Romanos 13: por esse mesmo motivo também pagais tributos, porque eles são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Então vejam, os fariseus, eles eram brandos em relação à interpretação que se fazia, né, de acordo com o Estado. Então vejam só, Jesus percebeu a astúcia dessa comissão híbrida. Ele percebeu que qualquer resposta que ele desse poderia implicar em consequências difíceis, nefastas. Sim, era uma astúcia, uma arapuca, um ardil. Vejam, percebam a sagacidade, a ardileza desta comissão enviada até Cristo para perguntar: é lícito ou não pagar impostos a César? É lícito? O que você responderia? Herodianos vassalos, fariseus discutiam os aspectos legais, mas discordavam um pouco. Uma comissão híbrida. Ele poderia ser acusado de sedição, ou ele poderia ser acusado de subserviência. Ele estava diante de um cenário hostil, hipócrita. Sim, um cenário ardiloso. Eles estavam experimentando Cristo. O próprio Cristo, no Evangelho de Mateus, no verso 18 do capítulo 22, ele diz assim: por que me experimentais, hipócritas? Ele poderia ser acusado de sedição ou de subserviência. E aí a resposta de Cristo é inteligente. Jesus diz assim: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus respondeu claramente: dai. Dai, uma expressão grega que é apodidomi. Apodidomi, dai, significa devolver, entregar de volta. Ou seja, na lógica de Cristo, o tributo é uma dívida. Ele reconhece, Cristo, sim, que o governo tem direitos e os cidadãos deveres. Os judeus, por exemplo, se beneficiavam da Pax Romana. Então Cristo pega uma moeda, um denário, e ele percebe que na esfinge, na inscrição, tem César. Este denário trazia em si uma imagem, César. Dai a César o que é de César. Agora, a resposta não para aí. E é importante entendermos a continuação dessa resposta para não cairmos na subserviência. Porque se por um lado Cristo diz: dai a César, apodidomi, devolvam
entreguem de volta a César o que é de César, a resposta continua: e a Deus o que é de Deus. O Estado tem os seus direitos, os cidadãos têm os seus direitos, mas também os seus deveres. Entreguem a César, devolvam a César o que é de César. Esta esfinge, esta imagem, esta inscrição é de César. Devolvam a César esse denário. E ele continua: e a Deus o que é de Deus. Para mim, Cristo se lembrou de Gênesis 1:26. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Então Cristo tinha nas mãos um denário. Neste denário, uma imagem. César. Dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Ele tinha um homem, o ser humano, em suas mãos. Ele tinha em uma das suas mãos um denário, em outra de suas mãos o homem. O homem é a imagem de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Tudo que tem a imagem de Deus pertence a Deus. O denário, a moeda, a inscrição e a esfinge mostram: pertence a César. Mas quando olhamos para o homem, quando olhamos para o ser humano, homem e mulher os criou, quando olhamos para o homem e a mulher, vemos a esfinge e a imagem de Deus. Vemos a esfinge e a inscrição de Deus. Somos criação de Deus. Somos a imagem de Deus. Quando Deus nos olha, quando Cristo nos olha, ele diz assim: e a Deus o que é de Deus. Os impostos a gente entrega ao Estado. O Estado tem os seus direitos, os seus deveres, os cidadãos também. Então, quando a gente olha para as moedas, a gente vê a inscrição do Estado: devolvam ao Estado. Mas quando a gente olha para o ser humano, a gente vê a imagem, a esfinge, a inscrição de Deus. O ser humano, ele se entrega completamente a Deus. Nós estamos confundindo hoje. O que está acontecendo no Brasil é idolatria. Estamos idolatrando o Estado. Infelizmente, a história do Brasil está sendo protagonizada por duas frentes radicais, fundamentalistas, que estão encurvadas ao dragão, estão encurvadas à besta, estão encurvadas ao anticristo, entregaram os seus corações ao diabo. Quando a gente olha para a moeda, a gente vê a esfinge e a inscrição do Estado, a gente devolve ao Estado. Cristo disse isso: dai a César o que é de César. Mas quando a gente olha para o coração humano, quando a gente olha para o corpo, para a alma do ser humano, para a alma vivente, para o ser vivente criado à imagem e semelhança de Deus, Deus insuflou nas narinas do ser humano a neshemá, o fôlego da vida, e tornou aqueles seres viventes em nefesh raiá, sim, ser vivente, garganta que tem sede, garganta que tem fome. Somos seres, somos humanos que temos sede, porque há um buraco, um vazio, um infinito em nós. Só Deus pode preencher o nosso vazio. O problema é que nós estamos fanatizados em nossas ideologias. Há duas trupes fanáticas, direita e esquerda, fanáticas, estão encurvadas ao dragão, fanatizaram o Estado, estão devolvendo a alma, a vida ao Estado. O Novo Testamento é muito claro. Diz que nós temos que orar, respeitar as autoridades, é muito claro. Paulo, escrevendo a Timóteo em sua primeira carta, no capítulo 2, os primeiros 4 versos, ele diz claramente: eu exorto, irmãos, que vocês usem a prática das súplicas, das orações, das intercessões, em favor de todos os homens, em favor dos reis, dos que se acham investidos de autoridade. Sim, orar é papel da Igreja de Cristo.
O problema é que nós estamos introduzindo a política em nossas igrejas. A igreja evangélica no Brasil precisa compreender a falta de discernimento que ela está tendo. Os evangélicos levantaram os piores corruptos desse país. A gente tem que entender, a igreja evangélica no Brasil é a igreja de Cristo. Nós temos que amar a igreja de Cristo. Nós temos que amar a igreja de Cristo, entender que essa igreja, esses milhões e milhões de servos de Cristo espalhados pela nação, estão espalhados, dispersados para a proclamação do Evangelho de Cristo. O dia que a gente entender que Cristo não é suficiente, nós temos que anatematizar a nossa própria teologia. Paulo diz assim, anátema, não se desviar um pouco de fermento, ele diz lá no capítulo 5, leveda toda a massa. Fanatizar ideologias em nossos corações é tirar do trono Deus, só Cristo, só o Espírito Santo pode sentar no trono dos nossos corações. Orar pelas autoridades é um papel nosso, idolatrar não. O que César, o que os imperadores, no tempo de Paulo, tempo em que ele escreveu Romanos, um pouco depois as cartas pastorais a Timóteo, Tito, era tempo em que os imperadores pediam adoração. Kyrios, eles se autodenominavam Kyrios, Senhor. E os cristãos não aceitavam isso. Kyrios é Cristo, Jesus é o Senhor. Dai a César o que é de César, as moedas, deixem que o Estado engula. Mas quando a gente olha para o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Os nossos corações, as nossas vidas precisam ser entregues a Deus. Infelizmente, as igrejas estão deixando o seu papel de proclamação do Evangelho, deixando o seu papel de proclamação de Cristo como caminho, verdade e vida. Fanatizaram-se em ambas as alas, em ambas as trupes, de esquerda e direita, fanáticos, encurvados ao dragão. Há muito ódio nas linguagens, há muito ódio espalhado nas redes sociais. Os familiares, mas não conseguem mais almoçar juntos. Começa uma discussão, Bolsonaro para cá, esquerda para cá, Lula para cá, acabou a alegria, acabou o amor. Por quê? Porque o Estado se tornou o nosso Deus. As ideologias se tornaram os nossos deuses, deuses falsos, Baalins, Baal, idolatria. O Estado não pode se converter em Deus. Romanos 13 diz que temos que respeitar autoridades. Apocalipse 13 diz que esse Estado é a própria besta. Nós temos que entender Romanos 13 e Apocalipse 13. Entender que às vezes o Estado se converte na própria besta. E quando nos fanatizamos em ideologias, pode ser que a gente acabou de fanatizar, de se encurvar às próprias bestas de Apocalipse. É muito triste isso. Pausou um pouquinho aqui e voltei. Muito triste. Eu sou evangélico desde berço. Sou batista desde berço. E olho com muita tristeza o que a gente já fez em nome da política. Com muita tristeza. Que Deus possa abençoar os nossos corações e trazer de volta os nossos corações para o que é essencial no Evangelho, a proclamação de Cristo. Isso não tem nada a ver com dualismo, sair do Estado, desrespeitar o Estado, não ter um papel profético no Estado. Não tem nada, absolutamente nada a ver com isso. A igreja tem um papel profético em relação ao Estado. Sim, por isso ele não se une, ele não se fanatiza ao Estado. Porque senão ele vai estar defendendo as inverdades que às vezes o Estado prega, os delírios que às vezes o Estado prega. Porque quem é o caminho, quem é a verdade, a vida, senão o próprio Cristo? Nós temos que crer no Evangelho. O dia que a gente deixar de crer que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, então anátema. Se a sua missão não é pregar o Evangelho, não é anunciar o Evangelho como coisa primeira, porque o Evangelho é coisa primeira, aliás, coisa última,
Não coisa penúltima, é coisa definitiva, derradeira, é a nossa vida, é a essência. Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Ele é o bom pastor, Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida. Ele é o ombro que nos diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Todo o nosso coração voltado para Deus. O denário tinha esfinge e inscrição de César. Dai a César o que é de César. Mas quando nós olhamos para o ser humano, vemos a imagem de Deus. Todo o nosso coração entregue a Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, com todas as tuas forças, e ao próximo como a si mesmo. Que os nossos corações compreendam que o dever do cristão é orar pelo Estado, orar pelas autoridades constituídas, mas não fanatizar-se, não ser mergulhado nesse delírio, nesse fanatismo que nós vivemos hoje. Duas trupes fanáticas, fundamentalistas, encurvadas ao dragão. Não, não podemos. Somos a igreja de Cristo. O nosso único Kyrios é Cristo. Se você acredita que alguma autoridade constituída vai trazer reino dos céus, vai trazer novos céus, nova terra, através do poder político, então você não entendeu a Escritura. E aí a gente fica trocando. Infelizmente, nós precisamos, aliás, que em nome de Jesus, Cristo nos acorde hoje, para que os nossos corações se entreguem absolutamente, completamente a Deus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe muito o seu coração, que Deus abençoe muito a sua vida. Toda a nossa alma, que todo o nosso coração se volte ao nosso Senhor Jesus Cristo. O Estado existe, ele cumpre o papel dele. Nós temos que orar pelas autoridades. Há pessoas tão fanatizadas que não conseguem orar pelas autoridades constituídas. Temos que orar. Agora, fanatizar não. Pregar as inverdades do Estado não. Se nutrir do ódio do Estado, não. O nosso Senhor é Cristo. Ele é o nosso único Senhor. Deus, muito obrigado. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Que o Senhor derrame graça sobre nós. Que a Tua palavra seja alimento, não só hoje, mas todos os dias em nosso coração. Que o Senhor refrigere a nossa alma, que o Senhor continue nos conduzindo, nos direcionando aos pastos verdejantes. E ainda, Senhor, que a gente atravesse um vale de sombra e morte, a Tua palavra nos diz: confie. E nós queremos confiar, mesmo no vale de sombra e morte, porque sabemos pela Tua palavra que o Senhor está ali, com o Teu cajado e o Teu bordão, nos consolando. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, no nome de Jesus. Que Deus te dê um dia muito especial, em nome de Jesus. Amém.